Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. No livro de Ezequiel, nós temos a prefiguração ou a revelação do mover do Espírito Santo na igreja. No versículo 10, temos a descrição de 4 rostos relativos aos seres viventes que estão diante de Deus. Vejamos no versículo 10. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda. Rosto de boi, rosto de águia. Todos os 4. Então, há 4 rostos. Um de leão, outro de homem, outro de boi, outro de águia. Quando nós lemos o capítulo 1 de Ezequiel, vemos o mover do Espírito. No versículo 20 diz: para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impeliam. Então, revela o mover do Espírito. Aqui temos a revelação do mover do Espírito na criação, pois os 4 estão relacionados à criação. Mas vejamos em Apocalipse, no capítulo 4, quando o trono de Deus é visto, diz que diante do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Novamente é revelado o rosto destes seres. Cheios de olhos significa cheios de sabedoria, pois olhos é para captar a luz e refletir a luz. Os olhos do coração são os pensamentos iluminados para entender as coisas espirituais. Isto está relacionado ao Espírito de Cristo. Veja que a descrição é a mesma de Ezequiel. No versículo 7, diz assim, do capítulo 4. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro é o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos a biografia, e são 4 biografias de um único homem chamado Jesus Cristo. Nele, a nova criação de Deus. A nova criação, o novo homem, é por meio de Jesus Cristo. É revelado nos 4 evangelhos as 4 faces de Cristo. A primeira face é a face do leão no evangelho de Mateus. Observe que todo o evangelho de Mateus está relacionado ao rei e ao reino. Assim, temos ali o leão vencedor. Quando lemos aqui em Apocalipse, encontramos Jesus como o vencedor, aquele capaz de abrir os segredos da criação de Deus. O leão da tribo de Judá. E diz assim, ele venceu e é digno de abrir os selos. Portanto, Jesus é o homem-rei que venceu Satanás, venceu o mundo e o pecado, e como vencedor, ele reina em vida. Nós também devemos ter essa face de leão. Isto é, devemos ser vencedores por meio da vida de Jesus Cristo, da vida de rei que ele tem. Em Romanos diz que nós devemos reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Esta é a face do leão. Quando nós entramos no Evangelho de Marcos, nós encontramos o boi ou novilho. Ali nós temos um servo. Observe que o Evangelho de Marcos não tem genealogia, pois Jesus ali é um homem comum, sem genealogia. Assim, nós encontramos o servo. O Evangelho todo mostra Jesus em plena obediência. E ali nós encontramos sempre a expressão e logo obedeceu, e logo fez isto ou aquilo, onde Jesus, como filho obediente, serve a Deus. Ali ele é um novilho ou boi como servo. Nós também, na nova criação, devemos ter este rosto, o rosto de servo. Sim, para que sejamos completos diante do Deus vivo. O terceiro rosto é o rosto de homem. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem.
sim em sua plena humanidade. Por isto, o Evangelho de Lucas se ocupa com seu nascimento, com seu princípio humano. É ali que se descreve Maria e Isabel e como foi o seu nascimento e as expressões que houve diante de Deus. Portanto, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem, o homem perfeito diante do Deus vivo. Nós devemos ser como aqueles que têm o rosto de um homem, isto é, aquele que tem a imagem e semelhança de Deus em sua perfeição, em seu caráter de santidade, pureza e verdade. O quarto rosto é o rosto de águia. Entramos no Evangelho de João e ali nós encontramos Jesus como Filho de Deus. Observe que o Evangelho de João fala de luz e de vida. Por meio da luz e da vida, nós podemos subir nas regiões celestiais em Cristo Jesus e ter a vida assentado com Ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1. Assim temos a vida ou a manifestação do rosto de águia. Assim somos, diante do trono, diante de Deus, conformados à imagem de Cristo. Observe que a imagem de Cristo é revelada nos 4 evangelhos. E esta imagem traz Jesus como rei, como homem, como servo e como filho do Deus vivo. Louvamos o Espírito Santo, aquele que nos ilumina e nos revela todas as coisas. Damos graças ao Senhor por esta mensagem, para que nós, também como seres viventes, por meio do Espírito Santo, sejamos a expressão do Deus vivo, a plena expressão de Cristo Jesus. Nós somos criados para exprimirmos a vida de Deus. Louvado seja Jesus, que a graça de Deus e o amor do Espírito Santo estejam com todos e que possamos revelar a imagem de Deus por meio da vida de Cristo em nosso corpo mortal. Tenhamos o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão do Espírito Santo. Amém.